Boa noite a todos, nossos amigos encarnados e desencarnados, bem como aos nossos irmãos internautas, né, que estão a nos acompanhar. O Sinaí orquestrando a coisa, lá de Caldas Novas, que surpresa! O que é a tecnologia, né, gente? O que é a tecnologia? Que coisa boa, coisa maravilhosa. E é uma alegria estarmos de novo com vocês nessa casa. Um cantinho de luz abençoado, né? E que a gente aprende a amar. À medida que a gente vai se fazendo presente, a gente aprende a amar. E hoje a emoção me tomou conta de ouvir a Lúcia cantar de novo. Uma alegria profunda, né? Uma emoção tão grande que eu não segurei as lágrimas, sabe? De ouvir a Lúcia cantando tanto tempo, né? Que eu fiquei sem vê-la, fiquei sem ouvi-la, mas é uma alegria. Eu voltei a cantar. Pois é, ficou muito tempo sem vir aqui também, né? Porque, então, que coisa maravilhosa, né? Isso é muito bom. E tem a ver com o tema de hoje, filhos pródigos, né? Eu achei interessante que eu fui pesquisar sobre essa parábola. Não tem ela no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo. Não tem a palestra a parábola do filho pródigo. Tem uma semelhante, que é a parábola dos talentos, que tem a ver. Mas dos filhos pródigos, do filho pródigo não tem no Evangelho, segundo o Espiritismo. Aí eu fui pesquisar qual Evangelho que tem. Emmanuel cita lá que era no Evangelho de Lucas. Eu fui pesquisar nos outros evangelistas, também não tem. É só no Evangelho de Lucas. Interessante. E eu vou ler, então, a parábola do filho pródigo, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, no versículo 11 até o 32. Mas eu vou fazer só até o 24, fazer. Não, é 24. Porque depois já é uma outra parte da parábola que tem a ver com outro assunto. Então, disse, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a fim de apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. É interessante essa passagem, porque
Como eu disse, eu fui pesquisar nos evangelhos, não encontrei. Se tiver, eu não achei, certo? Pesquisei lá, mas não achei nos outros evangelhos. Eu joguei na internet para ver se aparecia, só aparecia no Evangelho de Lucas. E aquilo me chamou muita atenção. Falei, engraçado, geralmente, Lucas também tem as outras passagens, né, no Evangelho de Mateus, de Marcos, né, e essa eu não encontrei. E aí a gente vai falar, então, o que vem a ser, primeiramente, pródigo. O pródigo como substantivo, ou seja, aquilo que denomina pessoas, coisas e fatos, é abundante, significado abundante, fecundo, fértil, produtivo. E no caso da parábola, já tem uma outra conotação, que gasta mais do que o necessário, como substantivo. Pródigo, como adjetivo, é aquele que é generoso, liberal. A pessoa generosa, ela é pródiga. Igual a gente fala assim, o Brasil é um país pródigo, né? Isso é pródigo também, como adjetivo. E no caso da parábola, esbanjador, dissipador. Aí, por que tem semelhança com a parábola dos talentos? Vocês todos sabem, porque já devem ter visto, essa tem no Evangelho. Está aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. No item 6 é a parábola dos talentos. Só para a gente dar uma recordadinha, o que fez aquele senhor, aquele rei? Ele pegou e ele ia viajar, ele distribuiu alguns talentos, né? Deu 5 para um, foi 2 para outro e 1 para outro, para o último dos seus servos. O que recebeu 5, quando o Senhor voltou, apresentou para ele outros 5. E ele disse, bom e fiel servidor, vou te confiar mais coisas. Para aquele que recebeu 2, apresentou mais 2. Ele tornou a falar, bom e fiel servidor, podereis ter esses e mais. Vou te confiar mais coisas. O que recebeu um talento, o que ele fez? Ele escondeu o talento na terra e disse, fiquei com medo de perder aquilo que era seu, então eu não quis fazer nada e escondi, daqui guardar, está aqui de volta. O que o Senhor disse? Mau servidor. Daquilo mesmo que não tenha, lhe será tirado. De Pedro com isso. Especialidades para uma vestimenta física, né? Emmanuel faz esse chamado lá, que todos nós carregamos conosco uma herança gravada em nossas consciências. Que herança é essa? As leis sublimes de Deus. Ninguém pode alegar ignorância das leis de Deus. Ninguém. Nós que estamos na doutrina espírita, eu acredito que seja assim. Ontem mesmo, anteontem, aliás, conversando com o doutor Wesley, a gente trocando ideia lá no consultório, eu ainda falei para ele. Ele falou assim, muitos de nós carregamos muito atavismos do passado, de ter passado pela Igreja Católica e por aí fora. Nem todos nós passamos, né, Wesley? Todos nós carregamos algum atavismo do passado de outras religiosidades. A católica, principalmente, porque foi a primeira religião fundada na Terra, né? Aquela que foi, como se diz, até hoje nós não somos como deveremos ser um dia, crísticos. Precisamos de religião para nos conduzir. Eu ouvi um dia um companheiro da doutrina espírita, a quem eu respeito muito, é um ótimo orador, Elias Angela, ele falou, um dia todos nós seremos crísticos, e, portanto, as religiões acabarão. Aí eu me lembro do meu orientador de O Livro dos Espíritos, que ele falava, tudo que vem de ismo vai acabar um dia, inclusive o espiritismo. Por quê? Porque vem de egoísmo. Né? Então, tudo que termina com ismo. Aí a gente vai pensar, nós estamos longe de sermos crísticos. Por isso precisamos de um direcionamento religioso. E agora,
mesmo estando, por exemplo, na doutrina espírita, quantos de nós carregamos atavismos do catolicismo? Tem demais. Inclusive, criações dentro da casa espírita que não tem nada a ver com a doutrina. Sabe? Nada a ver. Da mão na hora de cantar, aquelas coisas, são atavismos que vêm do passado. Sabe? Então, não é dessa maneira, que a doutrina não tem esses dogmas. A gente sabe disso. Então, a gente não pode alegar a ignorância das leis divinas, primeiro, porque ela está escrita na nossa consciência, já nos ensinam os espíritos lá em O Livro dos Espíritos. E segundo, porque nós passamos por outras religiões. Nós já passamos, se não nessa encarnação, mas em outras. Nós temos muitas pessoas que nasceram em berço espírita. Nós temos. Mas a maioria ainda vem, não de berço espírita, vem de berço católico, vem de berço evangélico, vem de berço espiritualista. Eu, por exemplo, vim de berço espiritualista. A minha mãe era umbandista, eu fui criada na Umbanda. Eu vim me tornar espírita há 35 anos, 36 anos atrás. Então, para a gente ver que... Só que, por exemplo, eu falo assim, que eu nasci espiritualista. Daí, para o espiritismo, é pulo. Né? Por quê? Porque o espiritualismo acredita na vida espiritual, acredita em espírito, né? Acredita na reencarnação. Que diferença que tem da doutrina espírita? A doutrina espírita é a que Kardec codificou. Essa é a diferença. E não tem rituais, não tem dogmas, não cultua imagens, né? A diferença do espiritualismo. Então, o Emmanuel vem fazendo esse chamado na mensagem Filhos Pródigos, que é o capítulo 24 do livro Pão Nosso, gente. Está aqui, ó, para quem não conhece, é essa obra, o Pão Nosso. O capítulo 24, ele pegou só um pedacinho lá da parábola, disse assim, e caindo em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. É o versículo 17 do capítulo 15, que o filho falou, né? Ele pegou aquilo que lhe cabia, foi, dissipou tudo, passou a padecer, né? Foi apacentar porcos, e aquilo mesmo que os porcos comiam, é que ele ia comer. Então, ele sentia falta do luxo, do conforto que tinha na casa paterna. E aquilo foi começar a reflexão que ele foi fazer. Então, o Emmanuel, na mensagem, ele fala para nós o seguinte, que todos nós temos uma tarefa. Todos nós temos talentos. Todos nós. Por que somos filhos pródigos? Nós vamos ver em seguida. Deus conta com todos os seus filhos para auxiliar a sua obra. Os mais adiantados vêm lembrar aos retardatários as leis do Pai que muitos as deixam no cantinho das suas consciências. Interessante isso, né? A gente põe no escaninho da mente, ali da nossa consciência, a lei de Deus que está lá. Muitas vezes, precisamos de muita coisa para fazer despertar. Aí os aqueles que estão mais adiantados, vêm com a tarefa de nos auxiliar. Quantos avatares na Terra nós tivemos a oportunidade, temos a oportunidade de conviver de alguma maneira para nos relembrar a tarefa para a qual nós viemos para a Terra. Porque muita gente acha que vem para a Terra para gozar as belezas da Terra. É lindo, né? A gente sair ali fora, erguer os olhos para o firmamento, ver o céu todo estrelado, que coisa maravilhosa, a obra da criação divina, que está ali só para fazer eu admirar? Com certeza não é. Tem um objetivo muito maior, a vinda de cada um de nós à Terra. Porque Deus não obra por acaso. E se nós temos diferenças entre as pessoas, diferenças de aptidões, diferenças de conduta,
foi porque Deus nos deu o caminho do bem. O caminho do bem. Tem gente que fala, deu o caminho do bem e do mal. Não. Deus deu o caminho do bem. Desvirtuar do caminho do bem, tomar o caminho do mal, já é escolha de cada um de nós. Porque senão a gente tem que admitir que Deus faria privilegiados, e Ele não faz. Ele deu a liberdade da gente escolher como caminhar. Porque Deus não nos obrigará. Só que nós estamos dotados de um tribunal. Que muita gente, Deus castiga, Deus vai punir. Não, Deus não castiga, não vai punir. O tribunal está aqui, ó. É a nossa consciência, que precisa ser despertada. E aí, muitos daqueles grandes que já compreenderam essa obra magnífica que é a obra divina, eles vêm com a tarefa de nos auxiliar a nossa caminhada, fazer esse despertamento para esses retardatários. E ao serem relembrados dessas leis, aí Emmanuel disse, muitos começam então a refletir nas suas experienciações, observando se estão aproveitando as suas oportunidades. Os nossos talentos. Será que a gente aproveita como precisa aproveitar? Ele mais à frente fala também que prestaremos conta um dia de como temos nos conduzido em todos os aspectos ao longo de nossas vivências. A vida é uma só. Tem gente que fala na outra vida. Não, nós não temos mais de uma vida, nós temos só uma vida. Ela é eterna. Nós temos vivência, várias vivências, quantas nós precisarmos. Então, em cada uma das nossas experiências da carne, é um vivenciar de oportunidades de trabalho e crescimento, porque foi para isso que nós viemos, para trabalhar e evoluir. O Cristo veio para nos ensinar o caminho e disse o quê? O Pai trabalha desde sempre e eu também. Mostrando para nós que o trabalho é um caminho para que a gente consiga atingir esse lado do aprimoramento moral e o intelectual que necessitamos para atingir a perfeição. Então, Emmanuel faz essa chamada. Podemos adquirir muitos talentos ao longo dessas vivências. A gente vem, por exemplo, com uma determinada cota, vamos dizer assim. Em cada vivência, a gente vai conseguindo mais, ou sendo tirado de nós, né? Então, podemos adquirir muitos talentos ao longo dessas vivências, mas temos que usar estes talentos. Caso contrário, eles poderão nos ser retirados. É triste a gente pensar nisso, e aí eu me lembrei do Alberto agora. O Alberto Dias, você lembra dele? Lembra dele? Você conheceu? Não, Alberto Dias, que era trabalhador lá do Amor e Caridade. Ele desencarnou há alguns anos. O Alberto um dia falou assim, que a gente não sabe perder. Uma palestra lá no Obreiros, ele falou. Nós não sabemos perder. O ser humano é tão egoísta que não quer perder nem orgulho, nem egoísmo, ele falou. Falou, então, como o ser humano não sabe perder nem o orgulho, nem o egoísmo, vamos substituir a palavra. Ao invés de dizer que nós precisamos perder, nós precisamos substituir o orgulho, o egoísmo, por virtudes. Aí ele falou, pode observar que até no falar parece que fica menos assim, pesado para nós. Por causa dessa mazela que nós carregamos, de não saber perder. Né? E aí, na época que ele falou isso, eu cheguei para ele e falei, Alberto, mas que tirada é essa sua? Ele falou, mas não é, Cidinha. A gente não sabe perder, não. O ser humano é muito egoísta, não sabe perder, sabe?
Eu falei, que coisa mais triste, não querer perder por não saber perder nem o egoísmo, nem o orgulho. Falei, isso é triste, né? Então, aí o Emmanuel fala que bens, o saber, a inteligência, o tempo, a saúde, as oportunidades, tudo isso são talentos. E a gente ganhou. E tudo pode ser dissipado sem responsabilidade. E aí muitos farão a pergunta que o benfeitor cita na mensagem. Emmanuel fala aqui na mensagem uma frase belíssima. Eu não li a mensagem exatamente para não ler a frase antes, porque eu queria abordar o assunto. A gente faz igual aquele rapaz lá da parábola. Eu não tenho coragem de olhar para o meu pai, porque eu pequei contra ele, pequei contra o céu. Quantos de nós nos sentimos culpados ao nos reconhecermos falindo na nossa caminhada? Muitos de nós. E isso acontece conosco em uma coisa, em outra. Tem pessoas que com muita coisa. E isso causa sofrimento. Mas por que a gente não muda? Por que a gente não faz diferente? Porque somos criaturas frágeis ainda. É estranho a gente falar isso, mas é uma verdade. Nós ainda somos frágeis da forma de decidir como trilhar a vida, com determinação, com vontade. A gente se deixa levar por muita coisa do mundo, que é aquilo que fala da porta estreita. Muita coisa boa, muita coisa gostosa de se refazer. Quem nunca deixou um compromisso, por exemplo, religioso, um compromisso para com Deus, para com o divino, para esgozar uma coisa do mundo? Não existe quem nunca fez isso. Não existe, todos nós, né? Mas aí a gente pergunta, e se fosse um compromisso de trabalho, a gente deixaria, sabendo que teria uma consequência ruim para nós? Não, né? A gente não deixaria. Porque a gente sabe que traria um prejuízo. Eu me lembro que quando a mãe da minha neta ainda trabalhava, ela era enfermeira no hospital de queimadura, então ela comentava muito. A morte do meu filho, o gerente lá, o administrador do hospital, cortou a diária dela, diária de um dia de trabalho dela, porque ela não foi trabalhar, porque ela foi para o velório do pai da filha dela, que era minha neta. O meu filho sendo velado, ela deixou de ir para o trabalho, né? Ela só foi... Eu não lembro se ela faltou 2 dias ou faltou só no dia, que foi numa segunda-feira. Quando chegou no vencimento dela, está lá descontado. Ela foi questionar, falou, não, você não veio trabalhar? Ah, mas escuta, eu não vim trabalhar porque eu estava velando o pai da minha filha que está aqui, ó. Teve jeito. Descontou e pronto. E aí? É uma coisa absurda da gente olhar. Uma coisa absurda. Porque existe lei para isso. Né? Existe lei. Né? Muitas coisas se modificaram também de lá para cá, 24 anos, por exemplo. Eu não sei se é da lei, o homem, o pai, quando a mulher dá à luz, tem os 3 dias, por exemplo. Eu não sei se foi depois disso. Mas o meu marido teve 3 dias de ficar em casa por causa da morte do filho. Então, gente, que coisa absurda. A gente vai olhar assim e falar, a humanidade ainda não compreendeu a lei humana, que dirá a lei divina. Não é? Fica difícil. E aí a gente se pergunta, meu Deus do céu, quando vai haver esse despertar? Como precisa?
Porque eu não deixo de cumprir com minha obrigação de trabalho para atender a uma reunião social, por exemplo. Porque eu sei que eu terei uma consequência. E as coisas do divino eu vou levando. Não é? A gente tem que refletir muito dessas coisas, certo? Então, Emmanuel finaliza a mensagem dizendo assim, ó, que está no último parágrafo. Muita gente deseja assenhorear-se dela. Dela aqui, vamos ver o que é? Peraí. A rotulagem de cristianismo será exibida por qualquer pessoa. Todavia, a fé cristã revelar-se-á pura, incondicional e sublime em raros corações. Muita gente deseja assenhorear-se dela como se fora mera letra de câmbio, enquanto inúmeros aprendizes do Evangelho a invocam, precipitados, qual se fora borboleta erradia. Esquecem-se, porém, de que se as necessidades materiais do corpo reclamam esforço. Gente, eu estou lendo errado. Eu peguei na passagem da outra mensagem. Desculpa. Falei sobre os dissipadores dos bens de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. Aí Emmanuel diz o seguinte: são eles que, contemplando os corações simples e humildes em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados. Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura no espírito. Olha que frase, irmã. Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. Por que tortura? Por causa da lei. Está aqui, que a gente sabe o que precisa fazer, o que tem que fazer, mas ainda continua deixando de fazer, em muitas circunstâncias. E ele fecha: o mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora a hora, milhares de vozes proferem aflitivas exclamações igual a essa. Muita gente exclama exatamente isso. Por que eu não tenho paz? Porque eu não tenho essa sensação plena de tranquilidade dentro de mim? Por que que me martirizo tanto? Hoje a ansiedade, gente, campeia, ocasionando doenças das mais variadas. E a gente, por mais que tente, por mais que se esforce, talvez não consegue nem perceber que está ansioso. Porque não presta atenção em si. Para a gente perceber que está ansioso, a gente tem que prestar muita atenção na gente. Mas não é não prestar atenção com egoísmo, é prestar atenção como eu estou agindo e reagindo. Né? Só dessa maneira nós conseguiremos identificar como nós estamos na vida. Se nós estamos tranquilos, serenos, ou se estamos ansiosos. Como diz aqui na mensagem. Ansiosos porque deixamos de realizar tarefas. Ansiosos porque deixamos de executar alguma atividade do bem ou qualquer atividade. Isso tudo causa ansiedade. E a ansiedade está gerando doenças das mais variadas. A gente observa, por exemplo, a ansiedade gerando muita depressão e levando a muitos suicídios. E tudo por quê? Por que uma pessoa chega ao ato extremo do suicídio? Muita gente fala assim, é falta de fé. Mas não, gente, é doença. É por causa da depressão. E o que é a depressão?
Muita gente fala, pega uma trouxa de roupa para lavar que sara. Não é assim. Não é. Muitas vezes o organismo da pessoa não está fabricando mais os hormônios que precisa. Ela precisa de ajuda. E tudo isso faz a gente, então, refletir. Eu estou sendo um filho pródigo no sentido ruim da questão? Eu estou procurando me conduzir de conformidade com a lei que eu tenho aqui dentro da minha consciência, que é a lei divina, que me oferece oportunidades imensas de aprendizado, de como devo me encaminhar, ou eu vou levando, empurrando, deixando a desejar. Tudo na vida tem um preço. Não porque Deus me cobra, mas porque a minha consciência vai me cobrar um dia. E para a gente finalizar, eu sempre esqueço 20h33, está quase na hora, né? 20h33. Eu gosto sempre de trazer alguma coisa que eu vi, que eu tomei conhecimento para ilustrar. E hoje eu estava assim, vi a novelinha da tarde, a Chocolate com Pimenta, e quando terminou, eu fui para desligar a televisão e falou assim, filme baseado em fatos. Eu falei, opa, é esse que eu fiz. Eu adoro filmes baseados em fatos. E eu trouxe para vocês a história, porque tem tudo a ver. Na história, chama Uma Amizade Inesperada ao filme. Alguém já viu? Não? É lindo, lindo. Conta a história de um rapaz muito rico. O pai dele era cardiologista. E o pai dele cansou, pagou as melhores faculdades e tudo. Então, começa o filme mostrando, ele pega um carro dele, carrão, joga dentro da piscina, o rapaz. O pai vê aquilo, assim, chega para ele e fala, olha, eu cansei. Eu te paguei a melhor faculdade, você não vai mais à faculdade, nunca mais foi, você nunca deu valor. Então, agora eu tenho um ultimato para você. Eu tenho um paciente, ele está com 15 anos, ele tem um mal congênito no coração, a situação dele é muito triste, ele precisa ser continuadamente acompanhado, porque ele pode ter uma crise e morrer, tem que ter alguém do lado para salvar, para ajudar ele. Então, eu quero você junto desse rapaz, desse menino, para ajudar ele. Ah, mas ele falou, é o ultimato. É ir ou ir. Do contrário, eu te corto tudo. Aliás, ele cortou tudo. Então, a partir de hoje, você não tem nada. Não tem mesada, não tem nada. Você tem essa tarefa de acompanhar esse menino. Você vai ser o acompanhante dele. O rapaz foi judiado, um rapaz já maduro, né? Porque não era um rapazinho novinho, não, gente. Sabe? Um rapaz já mais... E o rapaz vai e conhece o menino. E o menino, quando vê ele, o menino se apaixonou logo por ele. Ficou feliz de ver aquele rapaz que ia cuidar. O menino vivia só com a mãe. O menino nunca tinha saído de casa a não ser para o hospital. Só para isso. E aí ele pega e fala, não, eu vou te acompanhar. Ah, mas na primeira que eu pudesse acompanhar o menino, logo quando ele tem a primeira crise, os lábios ficou pretinhos, porque falta oxigênio. Que ele teve que acudir, ele ficou apavorado, de medo do menino morrer. E o menino, ele falou, você tem uma ambulância para ir para o hospital? Tem, mãe, que de novidade é? Então, tinha a ambulância de acompanhar aquele menino, tão grave que era a situação dele. Eu sei que, resumindo a história, ele passa a acompanhar o rapazinho. O rapaz fica vibrado nele. Aí eles saem, a primeira vez que os dois saem, eles estão numa mesa, devia ser um bar, um restaurante, não sei, não deu para identificar. Ele pega e pede para o menino fazer uma lista
de tudo que ele gostaria de fazer ou ter. Ele falou, você vai me dar? Você vai fazer? Ele falou, vamos, a gente vai ver tudo que for possível. Aí o menino pediu um novo celular, uma jaqueta de couro, bandeira, né? E mais isso, mais aquilo e tal. E chegou ao ponto de falar assim, que queria beijar uma moça, queria ver uma mulher nua. Tudo isso ele foi pondo no papel, o menino. Tudo. Que ele queria se apaixonar um dia, que ele queria beijar uma moça um dia, e tal, e tal, e tal. Andar de limusine, e tal, tal. Aí ele pega e fala assim, ó, vou fazer o seguinte, o que foi em verde, lá no ele falou, fotografou o celular, aí ele falou assim, o que eu vou pôr em verde vai ser as coisas que nós vamos fazer primeiro, que isso é possível. Por exemplo, comprar um celular novo, comprar uma jaqueta de couro, um tênis novo, um tênis legal. Isso aqui tudo é possível. Ele falou assim, mas você tem dinheiro? Ele falou, eu não, né? Meu pai. Aí ele pega e começa a fazer tudo para aquele menino, tudo aquilo que era possível. Quando ele tenta voltar, aí ele pega e um dia que o menino teve uma crise, não sei de que jeito, como é que foi mais difícil, ele ficou tão apavorado, que ele foi e falou, não fico mais. Aí o menino, não, mas você não pode fazer isso comigo e tal. Ele falou, você vai encontrar outra para te acompanhar. Vai embora. Quando ele chega na casa dele, ele não consegue entrar. Ele estava com uma moça. Ele não consegue entrar. Aí ele vai bater, pai, pai. O pai acende a luz e vem. Estava tudo escuro. Vem, tinha uma maleta do lado de fora da porta. Ele falou, não estou conseguindo entrar. Ele falou, não vai conseguir mesmo, porque eu troquei todas as fechaduras. A partir de hoje, o que você precisa está aí nessa maleta. Algumas peças de roupa e suas roupas de roupas. Mas ele falou assim, vai aprender. Você falou que não precisa, que não ia acompanhar mais o menino. Não deu tempo de você aprender. Portanto, tem lugar para passar. E não abriu a porta. Ele teve que ir embora. Aí ele passou mal, ele foi na clínica e aparece ele passando mal e uma médica, que também é cardiologista, acho que é assistente do pai, vê ele passando mal, acode ele e tal, etc. Aí ele pede um remédio, ele fala assim, me dá aquele remédio para enjoo. Aí ela falou, o tal, assim, assim. Ele falou, não, aquele que usa na oncologia. Ele conhecia as coisas lá daqui. Aquele que usa na oncologia. Ela falou assim, você quer acabar com o enjoo, com o remédio que usa para o câncer? Sendo que você tem que modificar algumas coisas. E vai, ele passa, melhora tudo. Aí, quando ele vê a situação que ele está, ele vai e procura o rapaz. Aí, no prédio do rapaz, gente, que coisa mais triste. Eu fiquei olhando e falei, gente, tem pessoa de tudo jeito nesse mundo. O menino vai, na hora que eles vão chegando a primeira vez, o menino aperta para chamar o elevador e põe a cabecinha assim, ó. Eu falei, por que você fez isso? Para escutar se o elevador está vindo. Ah, mas por quê? Ele falou, porque o senhor fulano põe um balde para o elevador não descer para o menino. Porque ele falava que o menino fingia que era filho. No desenrolar da história, gente, esse rapaz, até pegar o carro do homem, fugir do carro, vai pôr o menino para dirigir, para o menino sentir o sabor de dirigir, porque o menino era uma das coisas que o menino queria, ele fez. A polícia veio, que o homem chamou, roubaram meu carro, tudo eles vieram numa boa, assim, ó. Tinha mandado lavar o carro direitinho, o policial falou, o senhor roubou tudo? Não, o carro dele está aqui. Mas meu carro estava aqui. Ele falou, vocês esquecem onde estaciona o carro, né? O policial falou, sabe? Aí, ele fala, não, mas ele faz, o rapaz pegou e dedou, ele põe um balde lá para não deixar o elevador, é o senhor fulano. A policial pegou, falou, mas não é possível, sabe? Então, ele pegou e falou assim, depois voltou lá, a hora que a polícia foi embora, falou assim, senhor, colocar o balde de novo, nós vamos roubar seu carro de novo. Falou para ele. Pergunta se ele pôs o balde mais, né? Não põe, né? Porque não quer. Então, eu sei que no frigir dos ovos, aquele rapaz mudou totalmente de conduta. Porque o menino quase morreu junto com ele. Só que mudou a história do menino também, que é a doação de amor, a companhia.
Eu fui pesquisar depois, o filme foi lançado em 2017, quer dizer, tem 5 anos. O menino fez 16 anos quando ele estava cuidando. Na história, o menino estava com 20 anos já. Falou o nome dele, que eu não lembro mais, está com 20 anos e eles continuam sendo irmãos. E o rapaz voltou para a universidade e foi fazer medicina. Aí, quando ele chega lá na faculdade, fala, onde ela dá aula assim, de anatomia e tal? Aí os estudantes jovens assim, né? Você está procurando mesmo a aula, né? Da medicina. Para o senhor fazer o curso, eu falei, mas você não acha que você vai formar muito bem, não? Ele falou assim, esse é o objetivo, formar. Então, mudou, né? Então, o que, que é? O retorno do filho pródigo. Né? Jung fala o seguinte, que o despertar da consciência causa sofrimento. É o que aconteceu com o rapaz da história. O despertar da consciência causa sofrimento. Ninguém desperta a consciência sem sofrimento. Muito raro. Porque se nós despertássemos sem sofrimento, nós já estaríamos muito melhores do que estamos hoje. Com certeza. E não vivenciaríamos tantas aflições, tantas dores, as quais nós precisamos. A gente sempre vê uma pessoa, por exemplo, em sofrimento, o que, que é que precisa fazer? Cessar o sofrimento. De que forma? Fazendo uma releitura da própria vivência. E perguntando, Senhor, ilumina minha consciência, faz eu compreender a causa, o que eu estou precisando aprender com essa dor, com esse sofrimento. Vamos ser pródigos, mas pródigos de boa vontade, pródigos de esforço, pródigos em querer nos melhorar. Enquanto nós estivermos pródigos ainda de egoísmo, de orgulho, nós carregaremos enormes dificuldades com isso. Né? Mas podemos nos libertar. Que Deus nos ampare, nos ilumine, que Jesus nos fortaleça nesse caminhar, nossos anjos de guarda, nossos guias mediúnicos, por exemplo, para aqueles que são médiuns, que nos dê a fortaleza de ânimo necessária para a gente se desvencilhar das dificuldades com as quais ainda brilhamos a nossa caminhada. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, a nós encarnados e desencarnados que nos encontramos aqui, a todos os nossos irmãos internautas, muito obrigada a todos pela atenção, pelo carinho, pela paciência com que nos ouviram.